Lucas capítulo 15, verso 25 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Vamos ler juntos essa frase? Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Na minha opinião, irmãos, as duas mais lindas parábolas de Lucas registra dos lábios de Jesus é a parábola do bom samaritano e a parábola que aí na sua Bíblia está escrito do filho pródigo. As parábolas de Jesus são um primor, porque saem prontinhas e saem de uma forma plena, completa, uma forma que seria impossível um homem comum dizer da maneira como Jesus disse as parábolas no meio de uma circunstância qualquer. Talvez você já escreveu algum texto, já fez uma redação, o pastor Luciano já escreveu alguns livros, e eu sei como é difícil a gente escrever até que aquilo saia do jeito que a gente quer falar. Quantas edições e quantas redações a gente tem que fazer para um livro sair, no mínimo, do jeito que a gente entende que ele vai ficar bom. Mas o que me encanta, irmãos, nas parábolas de Jesus, eu não me canso de pregar e de falar isso, é que as parábolas de Jesus não têm edição nenhuma. A coisa saiu perfeita, a coisa saiu pronta, a coisa saiu de uma beleza e de uma verdade, de uma profundidade que homem nenhum desse mundo poderia fazê-lo. Elas são perfeitas demais, elas são completas demais. A sua mensagem é uma mensagem que toca o coração, porque Jesus usa coisas do cotidiano, mas de uma forma tão profunda, irmãos, que se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ser qualquer outra pessoa. Talvez o maior escritor de todos os tempos seria impossível escrever ou dizer como Jesus disse as suas parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, irmãos, para mim é um negócio assim espetacular, porque Jesus montou essa parábola e disse essa parábola por causa de uma pergunta que fizeram para ele: quem é o meu próximo? E ele então, irmãos, narra a parábola do bom samaritano, narra aquela história do sujeito que foi alvo de violência, de roubo. Assim, o troço brota das entranhas, clara, cristalina, perfeita, sem tirar nem colocar nada. E para mim, irmãos, Lucas foi o grande intérprete, das parábolas de Jesus, porque a maioria delas estão no Evangelho de Lucas. E a parábola do filho pródigo, que na minha opinião o título que colocaram aí é errôneo, porque aqui o protagonista dessa história não é o filho, é o pai, e vocês vão ver essa noite. Na realidade não são os filhos que são pródigos nessa parábola, é o pai que é pródigo. O protagonista dessa parábola não são os dois filhos. O personagem principal da parábola do filho pródigo não é nem o filho mais novo, nem o filho mais velho. O personagem principal dessa parábola, quem Jesus quis destacar nessa parábola, não é o filho mais novo, que queria só o dinheiro do pai.
nem o filho mais velho, que queria só o aplauso e o mérito do pai. O protagonista dessa parábola, irmãos, é o próprio Deus. O pai desses dois filhos é a figura de Cristo, e é ele o protagonista dessa parábola. Portanto, essa parábola tem o nome errado, e você pode ficar tranquilo que esse título que está aí na sua Bíblia não é Bíblia, viu? Isso foi colocado muito depois para ajudar a gente, mas às vezes, irmãos, não ajuda, atrapalha. Para você ter uma ideia, Jesus disse essas 3 parábolas e a última do filho pródigo dentro de um contexto semelhante. O texto diz que ele estava comendo com os fariseus e com os publicanos, e como sempre os religiosos disseram o seguinte: olha, esse sujeito come com publicano e pecador. E aí, irmãos, Jesus naquela coisa linda que sai de dentro dele, a coisa pronta, ele então narra 3 parábolas ao mesmo tempo, que falam da mesma coisa. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala do pai que vai em busca dos seus filhos. E o interessante, irmãos, que a tônica das 3 parábolas é a mesma: algo se perde, há o reencontro e há uma festa e muita alegria. Assim foi na parábola das ovelhas, assim foi com a dracma, assim foi com a parábola do pai pródigo. Há uma festa. Mas o interessante é que dessas 3 parábolas tem uma pessoinha que destoa de tudo. Tem uma pessoa que de repente não gosta de festa. Tem uma pessoa, por exemplo, que ela desconhece algumas coisas, e ela então parece que destoa das outras 2 parábolas, porque quando o pai recebe de volta o filho, que lá naquela situação terrível onde ele se encontrou, ele resolve então voltar para casa, mas antes dele ensaiar qualquer retorno, o texto diz que o pai, vendo de longe, sai correndo ao seu encontro. Está vendo como é o pai que vai? O filho nem voltou, ele só se levantou e disse assim: vou ter com meu pai. E a Bíblia diz que o pai, o avistando de longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Veja, querido, que não é o filho que vem, é o pai que vai. E ele sai, irmãos, ao encontro daquele filho que de repente desdenhou do pai, rejeitou o pai. Interessante, se você ler a parábola do filho pródigo, vou dar o nome que está aí na sua Bíblia, a partir do versículo 11, você vai ver que essa parábola começa com o filho mais novo, e o filho mais novo faz um pedido para o seu pai, que para um pai daquele tempo, dono de uma propriedade, com muitos trabalhadores, com aquela vila de tantas pessoas morando na sua propriedade, se o pai receber uma proposta dessa de um filho, a isso para um coração de um pai é a morte. Por quê? Porque o filho chega diante do pai e diz assim: pai, dá-me a minha parte que me cabe na minha herança. Em outras palavras, eu quero o senhor morto. Porque naquele tempo, irmãos, era inadmissível alguém receber a herança, os filhos receberem herança com o pai ainda vivo. Você lembra aquela vez que Jesus chamou um jovem para segui-lo, e ele respondeu assim: espera primeiro eu despedir do meu pai. Essa é a cultura. Despedir do meu pai significa o seguinte: espera ele morrer, que depois que ele morrer e eu pegar a herança, eu vou. Mas veja, querido, que o filho mais novo, ele não ama o pai, ele ama o que o pai pode dar para ele. Ele não quer o pai, ele quer o dinheiro do pai. E ele chega perto do pai e diz assim: pai, me dá a parte que me cabe na minha herança. Em outras palavras, eu quero o senhor morto, porque eu quero o seu dinheiro. Falei aqui para os jovens sábado, eu não sei o que é mais espantoso, se é a pergunta do jovem ou se é a resposta do pai. Porque naquele tempo, se um filho fizesse a pergunta dessa para um pai, no mínimo o pai ia acertar as contas com ele com a vara, com alguma coisa assim. Ou no mínimo esse pai ia parar de conversar com esse filho, porque ia entender que o filho queria ele morto.
Mas, irmãos, para o meu espanto e para o seu espanto, se você ler o texto, você vai ver que o pai repartiu os bens e deu para o filho. Está vendo, irmãos, que o protagonismo da parábola não é o filho. Por quê? Porque o filho sou eu. O filho é você. O filho somos nós, irmãos. Queremos o benefício muitas vezes. Queremos o que a gente pode receber. Rejeitamos o pai. A humanidade a vida inteira rejeitou o pai, irmãos. O homem a vida inteira rejeitou a Deus. O homem a vida inteira desdenhou de Deus. O homem a vida inteira, querido, quis só os benefícios de Deus, mas não quis o pai. Não é à toa que Isaías 53, quando o profeta discorre a beleza da pessoa de Jesus, ele diz: era o mais rejeitado dos homens, homens de dores. E o interessante, irmãos, que esse pai, representado aqui na figura desse pai, né? O Deus representado na figura desse pai, veja como ele trata o filho, veja como ele é bondoso, veja como ele é amoroso, veja como que um pedido desse de rejeição explícita, que ele rejeita o pai querendo o dinheiro, o texto diz que mesmo assim, o pai reparte os bens e entrega o dinheiro na mão do filho. Sabe o que é isso, irmãos? O nosso Deus é um Deus superlativo em amar, abençoar e agraciar aqueles que não merecem, a mim e a você. Mesmo aquele filho dizendo que rejeitou o pai de forma explícita, aquele pai arrumou um jeito, dividiu a herança, arrumou o dinheiro, colocou na mão do filho, e para comprovar que aquele filho já estava perdido dentro de casa, quando ele recebe o dinheiro, ele diz: tchau. É só você ler o texto. A Bíblia diz que ele ajuntou tudo o que ele tinha e partiu para uma terra distante. Pastor, por que Jesus enfatiza que a terra era distante? Porque ele quer distância do pai. Ele quer ficar longe. E aí, irmãos, eu digo com muita tranquilidade, essa é a história dos dois filhos perdidos. O filho mais novo estava perdido dentro de casa, e o filho mais velho daqui a pouco também está perdido dentro de casa. Só que o filho mais novo encontrou toda a vazão para sua perdição no mundo. E você conhece a história. Esse moço sai, vai para uma terra distante. Ele quer distância do pai, mas ele quer o dinheiro do pai. Ele quer se deleitar nos prazeres, ele quer se deleitar no brilho do mundo, na riqueza, no fascínio. E o texto diz, irmãos, que depois que ele se enche de dinheiro, porque ele desdenhou do pai, porque ele rejeitou o pai, a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente e perdeu tudo que ele tinha. E se você olhar para o texto, no filho mais novo, você vai ver que a derrocada desse jovem foi paulatina. O texto diz que ele vai para uma terra distante, versículo 13, o texto diz que ele dissipa tudo que ele tem, o texto diz que ele vive dissolutamente, ou seja, ele vive do jeito que o seu coração carnal queria viver, gasta tudo que o pai deu para ele, e aí começa a derrocada desse moço. A Bíblia diz que veio uma grande fome no país onde ele estava. E ele então se agrega a um dos gentios daquele país. E esse homem, que ele se tornou agora um empregado, manda esse jovem arrogante, que rejeitou o pai, trabalhar com porcos. Jesus monta um quadro, irmãos, que assim, para o judeu é estarrecedor. Por quê? Porque você sabe, você que já leu a Bíblia, que o porco para o judeu e para o árabe também, porque nem o árabe nem o judeu comem carne de porco até hoje, são animais imundos, que só o mencionar o animal já era para o judeu um sinal de repulsa. Você quer ver um exemplo disso? O endemoniado gadareno, que estava com a legião de demônios,
Os demônios disseram assim: manda-nos que nós saiamos para aquela manada de porcos. Por quê? É o imundo habitando no imundo. E a Bíblia diz que a manada de porcos precipitou despenhadeiro abaixo. É o final do imundo. E o interessante, irmãos, que a parábola Jesus constrói dizendo o seguinte: esse jovem que morava na casa do pai, filho do pai, agora ele está cuidando de porcos. E para piorar, a Bíblia diz que ele estava com tanta fome que ele queria comer daquilo que os porcos comiam. E sabe o que o texto diz? Que eles negavam a ele até esse alimento. Veja, querido, que o filho mais novo, ao contrário do que alguns pensam nessa parábola, já estava perdido dentro de casa. Quando? Quando ele rejeitou o pai. Perdido dentro da casa do pai, mas com desejo de ir lá para fora. Quantos estão assim hoje, hein? Perdidos dentro da casa do pai, e de repente só pensando nos benefícios, porque quer aproveitar, e às vezes dá vazão ao seu coração cheio de desejos e prazeres lá fora. Agora, irmãos, olha que coisa interessante, como Jesus é inteligente, Jesus é Deus, não tem jeito dele não ser. A Bíblia diz que toda a riqueza que esse jovem adquiriu do pai, foi o pai que deu para ele. A Bíblia diz que ele gastou tudo vivendo dissolutamente para ficar na miséria. O presbítero Osmar disse uma coisa aqui que eu disse ontem, hoje de manhã, e vou tornar a repetir: as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos se perdem com facilidade. Viu? Deus pode te encher de benefícios, Deus pode te encher de coisas boas, mas se não for na casa do Pai e na presença de Deus, tudo aquilo que você recebeu das mãos amorosas e graciosas de Deus se perde. Esse menino perdeu tudo. Esse menino cuidou de porcos, mas aí, irmãos, uma coisa linda acontece. Às vezes Deus permite que você chegue no fundo do poço. Às vezes Deus te enche até de coisas boas, e você de repente está usufruindo tudo disso lá fora. Mas um dia talvez Deus deixa você chegar no fundo do poço com a vazão de todos os seus desejos e prazeres. Porque esse menino diz que quando ele passou fome e queria comer da comida dos porcos, olha onde esse moço chegou. A Bíblia diz que ele caiu em si. A palavra caindo em si aqui no grego tem uma ideia muito bonita, tem a ideia de que esse moço estava fora de si. Quando a Bíblia diz que esse moço caiu em si, significa que ele estava fora de si, estava louco, nécio, estava como que tomado de um delírio. Que delírio, pastor? Vivendo resolutamente lá fora, longe da casa do Pai. E aí, irmãos, o texto diz que ele cai em si, ou seja, ele volta à razão, e ele diz assim: meu Deus, o que eu fiz? Na casa de meu pai, os meus trabalhadores têm pão, e eu aqui não tenho nada para comer, eu já sei. Aí ele ensaia. O que ele ensaia, pastor? A volta. Ele diz assim: já sei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, chegarei lá e direi para ele assim: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado do teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aí o texto diz, irmãos, que ele se levantou. E Jesus, irmãos, ele coloca uns detalhes tão preciosos na parábola. Por quê? Porque se Jesus diz que ele se levantou, é porque ele estava caído, prostrado, derrotado, destruído. Assim é todo homem que desdenha do Pai, que rejeita o Pai, e quer apenas os benefícios do Pai, mas não quer nada com a casa do Pai. E esse menino, então, ele faz ali uma encenação de como ele iria encontrar com o pai, porque ele está com vergonha. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o pedido que ele fez para o pai, ele sabe a vergonha que o pai passou diante de todos os trabalhadores, de saber que aquele filho mais jovem
ele o havia rejeitado. Mas ele resolve voltar. E a Bíblia diz, irmãos, coisa bonita, que ele se levantou, e quando ele ensaiou voltar para o seu pai, o texto diz que o pai o avistou de longe. É um outro verbo no texto que tem uma ideia maravilhosa. Sabe o que significa o avistou? Significa que esse pai, desde que o filho saiu de casa, ele estava velando a porta de casa, esperando ele voltar. Esse pai sabia que esse filho ia voltar. E esse pai estava na porta esperando. Por quê? Uma coisa é a soberania de Deus, outra coisa é a responsabilidade do homem. E a Bíblia diz que quando esse pai avista esse moço longe, você pode ler aí no texto, você quer ver onde que eu estou? Versículo 20: vindo ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Irmãos, essa imagem é muito bonita. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai saiu da sua casa, passou correndo no meio da aldeia, cheio de trabalhadores, vendo aquele homem importante sair correndo, para abraçar quem? O seu filho. Mais uma vez, o contexto do Oriente Médio é riquíssimo. Por quê? Porque assim como um pai, um proprietário de terra com filhos, nunca daria a sua herança para um filho ainda vivo, um pai nunca sairia correndo da sua casa para abraçar um filho que fez o que fez com ele. Nunca. No mínimo ele esperaria em casa, e esse filho tinha que arrumar uma desculpa muito boa. E mesmo assim esse filho talvez nunca mais fosse tratado como meu filho. Por isso é que ele ensaia um pedido para ele ser como um trabalhador, porque a cultura daquele tempo era assim: você perdeu a condição de filho a partir do que você fez comigo. Mas irmãos, mais uma vez, veja que o protagonista dessa parábola não é o filho, é o pai. O pai já tinha dividido a herança com ele vivo, com um filho que o rejeitou. Agora um pai atravessa a aldeia correndo, exposto à humilhação e o vexame de todos os seus trabalhadores, e foi abraçar e beijar quem? O filho que o rejeitou. Agora responda comigo: essa não é a imagem de Cristo? Não é isso que ele fez naquela cruz? Não foi isso que ele fez por mim e por você? Exposto à humilhação e à vergonha de buscar aquele que não merece? Pois aquele pai sai correndo ao encontro, e eu tenho certeza, irmãos, que os trabalhadores todos devem ter começado a futicar um com o outro. Olha que figura, olha o que esse homem está fazendo, olha que humilhação que esse homem está suportando por causa desse filho que não merece. Mas irmãos, ele é o Pai, ele é o seu Deus, ele é o nosso Deus. Ele é tão diferente de mim, irmãos. Ele é tão diferente de nós. E ele faz algo maravilhoso. O texto diz que ele sai correndo ao encontro daquele filho. E quando ele encontra o filho no meio da aldeia, sob os olhares de todos os seus trabalhadores, a Bíblia diz que ele o abraça e o beija. Nunca esse homem ia fazer isso com um filho que fez o que fez com ele. E aquilo choca tanto o filho, que tudo aquele que ele de repente tinha ensaiado para falar com o pai, ele começa até a dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por quê? Porque pai nenhum ia considerar aquele menino filho. Só o nosso Deus é que nos considera assim, depois de tudo que a gente ainda faz com ele. Aí de repente, querido, o pai nem responde o que esse menino fala. Ele queria uma resposta do pai, mas de repente, versículo de número 22, a Bíblia diz assim: o pai olha para os servos
talvez aqueles mesmos que desdenharam dele e que de repente esperavam uma outra postura dele, olha para os seus servos e diz assim: trazei a melhor roupa, coloca a sandália nos pés, traz o anel, e pôs no dedo dele. Querido, é tão bonito, sabe por quê? O servo trabalhador da casa, ele não usava as roupas que o filho, o dono da casa, usava. Ele usava um traje diferente que o identificava como trabalhador. E quando o pai manda o servo trazer a roupa, a melhor roupa é a roupa do filho. Para quê? Para mostrar para aquele jovem, sem palavras, através do gesto do pai, de indo ao encontro dele, abraçando e o beijando, e colocando nele de novo a dignidade de filho, para mostrar para aquele menino que ele continua sendo filho amado e querido desse pai. Ele põe uma roupa nele de filho, põe a sandália no pé. Pastor, o que significa isso? Trabalhador e servo andava descalço. Quem tinha sapato bonito assim, tênis e sandálias, eram os senhores da casa. As pessoas comuns que andavam para lá e para cá, eles andavam descalços. Tanto é verdade que uma das máximas da hospitalidade oriental era quando a pessoa chegasse na casa de alguém, ela lavava os pés. Por quê? Porque os pés estavam sujos. E aí de repente ele manda colocar uma sandália, porque quem usava sandália era o filho. E para fechar com chave de ouro, ele diz: traz o anel. Por quê? Porque o anel é o selo, é o brasão, é o símbolo de autoridade da família, que o pai então tornou a colocar no seu dedo. Aí, irmãos, acontece um negócio devastador para o filho mais velho. Olha o que o texto diz. Versículo 23: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto. Veja que o pai nunca retirou a dignidade do filho de filho. Este meu filho, mesmo perdido, olha que coisa linda, mesmo lá desdenhando do pai, rejeitando o pai, gastando as bênçãos que o pai tinha dado a ele lá no mundo, dando vazão aos seus prazeres, ele nunca deixou de ser filho aos olhos do pai. E ele diz: olha, este meu filho, verso 24, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Irmãos, tem um detalhe aqui que faz toda a diferença nessa parábola. O texto diz que o pai mandou matar o novilho cevado. Naquele tempo, quando um senhor da propriedade dava uma festa, ele mandava matar vários cordeiros. Você vê isso no Velho Testamento com muita frequência. Abraão, quando recebe a visita ilustre de 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra, quando há destruição da cidade, ele diz para Sara: Sara, prepare lá um cordeiro tenro para esses 2 seres celestiais. Naquele tempo, irmãos, ninguém matava novilho. Por quê? Porque o novilho era raro na Palestina. O que era comum na Palestina era o cordeiro. E era isso que as pessoas comiam quando festejavam nas grandes festas e banquetes daquela época. Mas Jesus, irmãos, faz questão de colocar aqui não um cordeiro. O que ele põe? O novilho cevado. O que significa o novilho cevado? É aquele novilho que eu comecei a cuidar desde a mais tenra infância, e eu coloquei para ele assim, pão de ló, entende? Não, é aquela comidinha boa que a sua mamãe faz para você todo dia. E de repente, irmãos, ele começou a comer do bom e do melhor. Por quê? Porque o novilho cevado era o animal reservado para a festa de casamento. Agora preste atenção, irmãos, como Jesus é perspicaz. Ele não introduz na parábola o cordeiro na hora da festa. Ele introduz o quê? O novilho cevado. E ele introduz o novilho cevado porque, aos olhos do filho mais velho, preste atenção que o filho mais velho estava compreendendo que aquele novilho cevado seria para quem?
aquele menino estaria compreendendo que aquele novilho cevado seria aquele novilho onde o seu pai daria uma grande festa e um banquete de casamento quando ele se casasse. Por quê? Porque ele era o primogênito, ele era o filho mais velho. E aí, irmão, Jesus introduz um negócio devastador aqui para o filho mais velho. O pai, quando o filho mais novo, que desdenha do pai, que rejeita o pai, que gasta tudo que o pai deu de bênçãos para ele lá fora, e de repente, apesar de tudo, o pai vai buscar esse menino, traz ele para dentro de casa, e ele mata o meu novilho. É demais. Isso é demais. Mas aí, irmãos, Jesus termina a narrativa sobre o filho mais novo. Deixa eu dar um resumo para você, que agora eu concluo com o filho mais velho. A parábola do filho pródigo é a parábola do pai perdoador. O protagonista dessa parábola não são os filhos, é o pai. Os dois filhos estão perdidos dentro de casa. Um dá vazão à sua perdição lá fora, mas o outro continua perdido aqui dentro, trazendo para a nossa realidade, perdidos dentro da igreja, perdidos na casa do pai. Só que o filho mais novo estava perdido e foi achado. Por quê? Porque o pai foi te buscar. Ele não abre mão de você. Por quê? Porque você é filho. Mesmo lá fora, mesmo rejeitando o pai, mesmo querendo só os benefícios do pai, aos olhos do pai, você continua filho. É por isso, pastor, que eu creio com todas as minhas entranhas na doutrina da salvação, que o crente não perde. Se ele é filho, ele é sempre filho. Ele pode até rejeitar o pai, ele pode até num determinado período, ele pode ter o seu coração enganado pelas coisas desse mundo, pelas riquezas. Hoje está muito em moda. Ele pode no momento da vida dele se encantar com dinheiro, com status, com a posição, e de repente desdenha do pai, rejeita o pai, mas quer os benefícios do pai. Mas longe do pai, ele põe tudo a perder. Por quê? Porque fora da casa do pai, todas as bênçãos do pai se perdem. Para esse filho compreender, meu pastor, uma coisa muito linda que o meu presbítero disse aqui: a presença do pai e a comunhão do pai na casa do pai é mais importante do que as bênçãos do pai sem ele. Porque as bênçãos do pai sem o pai se perdem e você fica na miséria. Mas às vezes isso é até importante, sabe para quê? Para que o filho reconheça que o pai é mais importante do que a herança do pai. E o pai vai em direção a esse menino e traz ele para dentro de casa, e dá uma festa maravilhosa, e mata o novilho cevado do irmão mais velho. Aí o negócio azedou, e entra no texto que eu li com vocês, versículo 25. Quando o filho mais velho, que está trabalhando no campo, agora preste atenção que eu vou te mostrar alguém que estava perdido dentro de casa. O filho se perdeu dentro de casa, mas deu vazão à sua perdição lá fora. Mas o filho mais velho estava perdido dentro de casa, e eu vou te mostrar por quê agora. A Bíblia diz que quando o filho mais velho vem do trabalho cansado, a Bíblia diz que ele avista a casa do pai. Geralmente essa casa ficava no lugar alto. Até hoje, né, meu pastor, nas fazendas as pessoas constroem suas casas no lugar mais alto, para ver a propriedade, né? Naquele tempo era a mesma coisa. De repente ele vai subindo em direção à casa do pai, e aí vê lá música, festa, riso, dança. E de longe, quando ele vê aquele negócio todo, o que ele faz? Ele para. Opa, tem um negócio diferente na minha casa. E aí sabe o que ele faz, Gigi?
ele manda chamar um servo que está lá dentro da casa. Você pode olhar, ele não vai, ele não entra. E de repente, irmãos, o servo vem lá da casa e ele pergunta: escuta aqui, o que está acontecendo lá em casa? Eu nunca vi isso acontecer lá. Aí o servo conta para ele tudo o que aconteceu. Você quer ver? Versículo 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Verso 27, ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ah, meu filho, para quê? Quando ele soube que o irmão que tinha rejeitado o pai voltou, e quando ele soube que o novilho que o pai estava cevando para o casamento talvez dele foi para churrasco, ah, meu filho, o caldo entornou. E aí de repente esse moço não consegue mais e dá vazão a toda a sua ira, toda a sua indignação, todo o seu ódio contra o pai e contra o irmão, porque ele não perdoa o pai que perdoou o filho, e ele não perdoa o irmão de ter voltado para casa, e ele não perdoa a família por ter dado uma festa. E a Bíblia diz que ele se indignou. Agora preste atenção no detalhe do versículo de número 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Está vendo que é o pai que vai em busca? Pastor, qual é a cena aqui? A cena é o seguinte: o moço veio de um dia de trabalho, quando ele estava longe da casa, ele avistou alguma coisa diferente, mandou um servo lá para falar com ele o que era. Quando ele ficou sabendo, ele ficou muito indignado e disse assim: não vou entrar, eu ali não entro, isso é um absurdo, eu não volto para casa de forma nenhuma. E aí, irmãos, acontece uma outra coisa que na cultura oriental isso era impraticável. O quê? Um pai largar um banquete como anfitrião que era, para ir atrás do filho que se indignou com o pai porque ele perdoou e amou seu filho. Mas ele fez isso. Sabe o que o pai faz? Mais uma vez ele deixa a festa, ele deixa a casa e vai avistar-se com seu filho. Pastor, o que ele foi fazer com ele? Foi conciliá-lo. Veja, querido, que a figura do pai é a figura daquele que vai ao encontro daquele filho mais velho, que se indigna, que se ira. E o pai não mede esforços, mais uma vez, para ir atrás do seu filho. Agora não o filho mais novo, mas agora o filho mais velho. E quando o pai chega e tenta conciliá-lo, ele passa uma descompostura no pai. Isso é um absurdo. Eu estou te servindo aqui tanto tempo, e o Senhor nunca me deu nenhum cordeiro para eu poder comer com meus amigos, e agora vem esse teu filho, e o Senhor mata o novilho, quase que ele fala assim, o Senhor mata um novilho por causa dele. Deu vazão, irmãos, a tudo aquilo que estava guardado no coração. Aí mais uma vez, oh, coisa linda. Eu vou te falar uma coisa, Jesus tem uma paciência com a gente, não tem? Mais uma vez, olha o que o texto diz, verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho. É bonito, não é, gente? O filho mais novo, lá no meio dos porcos, meu filho. O filho mais velho, fora de casa, indignado com a festa, meu filho. Irmãos, nós somos assim, ou não? Damos tanto trabalho para Deus, né, pastor? Como eu dou trabalho para o meu Deus. Como às vezes eu fico indignado, irado, nervoso, julgador. Como às vezes eu emito julgamento errado e não admito, às vezes, aquilo que Deus faz com a vida dos outros, porque merece o contrário. Quem é o filho mais velho?
Sou eu às vezes, é você. Não entrou na festa? Eu não entro nesse lugar. Ficou lá do lado de fora, irmãos. A festa acontecendo, por quê? Porque quando tem um pecador que se arrepende, Jesus diz que a festa no céu. Ali era a festa. Não entro. Que sujeito com coração duro, irmãos. O irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E ele não entra em casa. Ele não admite ter uma festa. E aí o pai chega perto dele e diz: meu filho, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, eu preciso aprender muito com Jesus. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Em outras palavras, o pai sabia que ele era filho, ele que não sabia. Ele achava que o relacionamento com o pai era na medida do trabalhador, entende? Porque ele estava trabalhando. Só que o pai disse assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você é filho, era só você pedir, era só você pegar, é tudo teu. Tudo que eu tenho é teu. E às vezes ele não sabia disso, irmãos. Versículo 32: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão... Por que você acha que Jesus põe nos lábios do pai a mesma palavra que ele usou com o irmão? Porque ele chama o irmão de esse teu filho. Aí veja que quando o pai chega e conversa com ele, ele diz assim, verso 32: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, em outras palavras, que você desdenhou, que você rejeitou, que você está odiando, esse teu irmão estava morto. E veja que ele repete a mesma coisa que ele repetiu lá em cima. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. É impressionante, irmãos, 2 filhos perdidos dentro de casa, mas são filhos, viu? Mas estão perdidos dentro de casa. O mais novo é explícito no texto, que ele estava perdido. Vocês já compreenderam por que ele estava perdido dentro de casa. O mais velho é mais difícil, mas você nota, porque no texto há 4 evidências que denunciam que o filho mais velho estava perdido dentro de casa. O filho mais velho não saiu para experimentar os prazeres desse mundo com a riqueza do pai. O filho mais velho permaneceu dentro de casa, ele estava na casa do pai. Mas assim como o filho mais novo saiu e experimentou tudo lá fora, o filho mais velho estava perdido, mas perdido aqui dentro. E o texto mostra, irmãos, 4 evidências que denunciam que esse filho mais velho estava perdido dentro de casa. Pastor, quais são elas? Eu termino. A primeira evidência: ele vive na casa, mas desconhece o amor. Ele não ama o pai. Ele não reconhece nem o pai como pai. Ele reconhece o pai como um dono, porque na ideia dele, ele só presta serviço ao pai. Ele não ama o pai, porque se ele amasse o pai, ele certamente viria os dias e as noites que esse pai ficou na porta velando à espera do filho. E como o coração amargurado e dilacerado desse pai, se ele tivesse amor, ele se compadeceria do pai. Ele vive na casa, mas ele desconhece o amor. Ele não ama o pai. E você quer ver uma outra coisa? Ele não ama o irmão. Ele tem ódio do irmão. O grego aqui, irmãos, nessa construção de Jesus é muito forte. A palavra indignar é uma palavra muito forte no grego. A ideia é que ele odeia o irmão. Aí eu pergunto, irmãos, estava perdido dentro de casa ou não? Interessante que Jesus, lá em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele termina, ele cinge-se com a toalha e diz assim: vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? Porque eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, e eu vos dei o exemplo,
para que vocês também lavem os pés uns dos outros. E novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe o que significa isso, meus amados irmãos? Que a evidência genuína, mais importante, do novo nascimento, do encontro com Cristo, do discipulado cristão, é o amor. Olha para o filho mais velho, ele vive dentro de casa, mas ele desconhece o amor. Perdido dentro de casa, ele não consegue amar Deus, ele não consegue amar o pai, ele não consegue amar o irmão, porque ele se acha melhor. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso, porque os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor que eles têm para com o pai e para com os outros. A igreja primitiva era a igreja conhecida como o povo que ama. E às vezes, irmãos, nós somos como o filho mais velho, implacáveis. Ele vive na casa, mas ele desconhece o amor. A segunda evidência que denuncia que o filho mais velho estava perdido é que ele vive na casa, meu pastor, mas desconhece a graça do perdão e da reconciliação. Ele não sabe o que é graça, ele só sabe o que é mérito. Ele desconhece a graça do perdão, porque para ele, o sujeito que pecou tem que pagar. Para ele, o filho não devia ser mais filho. Para ele, o pai era um banana. Para ele, o pai não deveria ter feito o que ele fez. O filho não deveria nunca mais pisar dentro de casa, porque pediu a herança anteriormente, rejeitou o pai, e agora o pai recebe esse menino como meu novilho. Irmãos, como diz o Filipe Yancey no livro dele, Maravilhosa Graça, a graça de Deus não é para todo mundo não, ela é escandalosa mesmo. É um escândalo a graça de Deus. Por quê? Porque o reino dos homens é o reino do toma lá e dá cá, é o reino da vingança, não é? É por isso que a gente ama filme como quando o sujeito vinga os outros, né? A gente torce, que maravilha, tem que morrer essa praga. Mas interessante, irmãos, como eu preguei aqui na quinta-feira, na oração do Pai Nosso, Jesus introduz uma cláusula que, na minha opinião, é o ponto central e o fundamento da mensagem do Evangelho. O que, pastor? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. A cruz é o perdão. A cruz é a graça de Deus gritando para mim e para você que nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança, nos transforma e nos perdoa. E você quer ver? Nos reconcilia com o Pai. Amém? Pastor, o filho mais velho estava perdido? Perdido aonde? Dentro de casa. Por quê? Porque ele não reconhece a graça do perdão e nem da reconciliação. Ao invés dele se alegrar porque o irmão dele estava perdido e foi achado, ele se ira. Temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque a graça de Deus é assim mesmo, escandalosa. Ela às vezes nos choca, mas choca porque nós estamos acostumados com a lei da retribuição. Mas no reino de Deus não é assim. Você foi alcançado pela graça, sem merecer absolutamente nada. Paulo chega a dizer que nós estávamos mortos. Éramos como aquele filho lá comendo não sei o que dos porcos, mas o pai foi lá e nos trouxe de volta. O filho estava perdido dentro de casa. Por quê, pastor? Em terceiro lugar, a terceira evidência: ele vive na casa, mas ele enaltece a sua justiça própria. Dá uma olhadinha comigo no versículo de número 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Em outras palavras, irmãos, o discurso dele é do mérito. O discurso dele é o seguinte: olha, esse teu filho gastou tudo que você deu para ele, e eu tenho trabalhado aqui esperando sempre a minha recompensa, e o senhor nunca me deu nada. Em outras palavras, irmãos, ele chega diante do pai e diz assim: olha, eu sou mais justo do que ele.
Olha como eu trabalho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Porque Deus nos aceita, não nos aceita pelo trabalho que a gente faz por Ele. Deus nos aceita por causa da fé em Cristo Jesus. E a gente tem que tomar cuidado, porque o ser humano ama angariar para si o mérito das suas grandes realizações. Foi o que o jovem, o filho mais velho fez. Pai, veja as minhas realizações, veja como eu trabalho com afinco, veja como eu estou aqui me labutando, eu tenho mérito, olha bem a minha justiça. Toda vez que eu leio esse texto, irmãos, eu me lembro de Isaías, quando ele profetizou a vinda de Cristo, que Jesus seria a nossa justiça, e ele disse que a nossa justiça era como trapos de imundícia. Em outras palavras, irmãos, diante de Deus não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Nada que você e eu façamos vai nos justificar diante de Deus como Ele tivesse a obrigação de me dar alguma coisa pelo mérito meu. Tudo que temos, pastor, é em Cristo. Ele é a nossa justiça. O apóstolo Paulo chega a dizer isso em Romanos 5:1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, ele vive na casa, mas ele enaltece a sua justiça própria. Pessoas, irmãos, cheias de justiça própria. Pessoas que de repente ainda vivem na questão do débito e do mérito com Deus. Eu trabalho, então eu mereço. Olha como eu sou bom. Não, irmãos. Todo o trabalho que precisava ser feito para Cristo, para eu me reconciliar com o Pai, Cristo já fez por mim e por você. E esse jovem não. Ele ainda confiava na sua própria justiça, perdido dentro de casa. Vive na casa, mas desconhece o amor. Vive na casa, mas desconhece a graça do perdão e da reconciliação. Vive na casa, mas enaltece a justiça própria. E por fim, ele vive na casa, mas ele desconhece a sua condição de filho. Ele acha que é só um trabalhador. O pai é que lembra ele quem ele era. O pai é que chega perto dele no verso 31 e diz assim: meu filho. E aí lembra do que a relação de um pai com um filho tem. É muito inteligente a parábola, irmãos. Olha o que esse pai fala para o filho, verso 31. Primeiro, ele lembra ele quem ele é. Por quê? Porque a relação com o pai é de patrão e empregado. Você pode ver que quando ele fala para o pai no verso 29, a relação é de patrão e empregado. E o pai tem que lembrar que ele é filho. Então ele começa assim: meu filho. Perdido dentro de casa, que ele desconhece, irmãos. Ele desconhece a sua condição de filho. E o pai o lembra. E aí o pai diz o seguinte: tu sempre estás comigo. Por que o pai diz isso? Porque a relação primeira entre um pai e um filho, entre nós e o nosso Deus, é a comunhão. Filho, tu sempre estás comigo. Ou seja, nós sentamos na mesma mesa. Nós deveríamos ter essa comunhão bonita. Nós somos uma família. Você é o meu filho. Tu sempre estás comigo. Você não precisa pedir nada, porque tudo que eu tenho é teu. E aí é exatamente isso que ele diz: tudo que é meu é teu. A segunda relação, irmãos, de um pai com um filho, sabe o que é? A herança. O pai está querendo dizer para ele: meu filho, eu vou deixar isso tudo para você. Tudo que eu tenho é meu, tudo que eu tenho é teu. A comunhão com o pai e a herança que ele teria do pai, ele desconhece. Por quê? Ele não trata o pai como pai, ele trata o pai como patrão. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque nós temos um pai que nos ama, um pai que nos trata como filho, um pai que, mesmo que o filho se perca, ele vai sempre buscar a conciliação. Agora eu quero concluir com algo interessante nessa parábola. Eu não sei se você percebeu. No relato do filho mais novo, tem o gran finale. Não tem? Tem.
No relato do filho mais novo, a parábola termina com uma festa. Oh, maravilha! O filho mais novo, o pai foi buscar, ele voltou, colocou o anel, colocou a roupa, mataram o novilho, uma grande festa, aleluia, amém. Aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu, a festa no céu, a festa na terra. Agora preste atenção no filho mais velho. Que deu o final? Olha aí, que deu o final? Pastor, como é que termina a parábola? Verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, veja a ênfase do pai, as mesmas palavras que ele mesmo disse, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí se você pular lá, você vai ver que tem uma outra narrativa completamente diferente. Em outras palavras, pastor, o que aconteceu com o final? Por que Jesus não concluiu? Vamos voltar um pouquinho? Aonde o filho estava? Lá fora. Todo esse diálogo aconteceu lá fora. O pai deixa a festa e entabula um diálogo com o filho, para quê? Verso de número 28, para tentar conciliá-lo. O que é conciliá-lo? Filho, vem cá, dá um cheiro no seu pai, vamos participar da festa. Tudo que eu tenho é teu, meu filho. Para de ter esse coração duro do jeito que você tem. Você está perdido, meu filho, dentro de casa. Você é meu filho, para de se comportar dessa maneira. E aí de repente, irmão, a parábola acaba. Se você der uma olhadinha em algumas parábolas de Lucas, que Jesus fala e Lucas registrou, você vai ver que algumas delas não tem final. Deixa a gente em suspense. Pastor, por que Jesus, com o filho mais novo, fez o grande finale? E a gente entende que mesmo que a gente saia, mesmo que a gente desdenhe de Deus, mesmo que a gente use as ricas bênçãos que Deus tem nos dado, o intelecto, a capacidade, a motivação, a saúde, tudo que a gente tem recebido do Pai, mas infelizmente muitos só tem gasto lá fora nos seus próprios prazeres e não quer saber mais nada da casa do Pai. Eles continuam sendo filhos e na verdade ao primeiro sinal de retorno, pode ficar tranquilo que o Pai vai buscá-los, porque sempre foi filho. E aí eles voltam porque o Pai busca, eles entendem que o lugar é aqui, que as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos, tudo vai se perder um dia. Mas o interessante é que o filho mais velho que está dentro de casa, a parábola termina em suspense. Por quê? Aí alguns comentaristas, eu preciso concordar com eles, dizem assim, olha, Jesus deixou essa parábola em suspense, porque a figura que Jesus quis mostrar, num contexto imediato da parábola, do filho mais velho, eram os fariseus, os religiosos, vivem na casa, eram aqueles detentores da religião judaica que entendiam que tinham um relacionamento com Deus, mas eles não conheciam a Deus, eles não amavam o Pai, eles não entendiam o que era graça. Eles eram cheios de méritos pessoais. Os fariseus eram assim. Eles faziam as coisas para serem vistos diante dos homens. E eles sendo filhos, eles não se reconheciam como tal. Aí de repente Jesus termina a parábola e deixa todo mundo em suspense. Por quê? Porque talvez depois dessa parábola em suspense, aqueles que estão dentro de casa e perdidos, quem sabe são achados. Eu quero aplicar isso e eu termino nos nossos dias. Essa parábola mostra de dois filhos perdidos dentro de casa. Se a gente trouxer para hoje, dois filhos perdidos dentro da igreja. Pastor, tem jeito de ter gente perdida na igreja? Tem. Estão na casa do Pai, mas estão perdidos. Perdidos porque só querem os benefícios do Pai. E com esses benefícios, eles só fazem usufruí-los no mundo.
mas não querem nada com o pai. Pastor, mas eles são filhos? São filhos. O pai os quer de volta, muito de volta, porque o pai sabe que eles são filhos, e ele não vai abrir mão dos filhos, amém? Aliás, irmãos, eu sou pai. Você abre mão dos seus filhos? Quando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Seu filho pode fazer o que for. Quando é que um pai abre mão do seu filho? Nunca. O filho mais novo estava perdido dentro de casa, e o filho mais velho perdido dentro de casa. Perdido dentro da igreja, trabalha na igreja, convive com as pessoas, trabalha muitas vezes na igreja, mas desconhece o amor, desconhece o perdão, é cheio de justiça própria, e não consegue conviver ainda com a bênção maravilhosa de que você não tem um patrão, você tem um pai, e esse pai te ama. Esse pai quer que você participe da festa com aquele filho que chegou agora, e que você de repente desdenha tanto dele, porque afinal de contas, quem é esse cara? É a graça de Deus, irmãos, que é inclusiva, que recebe com amor, e de repente, nós estamos dentro da igreja, mas estamos como o filho mais velho, perdidos. Mas pode ficar tranquilo, se você é filho, você vai entrar na casa, amém? Se você é filho, depois que o pai te comunicar todas essas lindas verdades, você vai bater no ombro do pai e falar assim: ô pai, me perdoa, vamos lá, eu quero comer esse novilho cevado, eu quero participar dessa festa tão alegre que a gente realiza aqui por causa desse meu irmão. Ele é meu irmão mesmo, ele errou, mas olha, eu errei também igual ele. Eu sou tão miserável quanto ele, só que ele errou lá fora, eu estou errando aqui dentro. Aí eu pergunto, o que é pior? Lá ou aqui? Os dois. Mas fique em paz, viu, queridos? Você que nos assiste, o nosso Deus é o Deus que suplanta todas essas coisas, e Ele passa por cima disso tudo para alcançar o seu filho e para te trazer de volta, para participar do banquete, para participar da festa, porque é isso que o pai quer. O pai quer os seus filhos ao redor da mesa, participando desse banquete glorioso que nós temos em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Que coisa maravilhosa, irmãos. A parábola de Jesus é fascinante. Louvado seja Deus. Não fique de fora da festa, viu, querido? Não fique lá fora cheio de justiça própria. Não fique encontrando erro nos outros. Não fique achando que você é melhor do que ninguém. Reconheça a graça. Reconheça o perdão, a reconciliação. Reconheça a miséria do nosso coração. Somos quem somos, mas temos um Deus perdoador que nos ama e que enfrenta tudo e a todos, humilhado, para nos buscar, nos trazer de volta. Largou a festa, largou o filho, largou todo mundo lá, para ir conversar com aquele moço truculento, truncudo, nervoso, irascível. E quem foi acalmá-lo? O pai. Oh, maravilhoso Deus! Como Ele faz isso comigo e com você, irmãos. Por quê? Porque Ele quer você dentro da casa, amém? Mas Ele não quer você perdido, Ele quer você salvo. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa mensagem de Jesus Cristo, por essa parábola tão significativa, que foi escrita, Senhor, e dita pelo Senhor Jesus há tantos anos atrás. Mas como ela se torna atual, Senhor, como ela se torna relevante, como ela se torna viva e verdadeira em dias como hoje, onde tantos, ó Deus, usam os benefícios de Deus para gastar em prol de si mesmos apenas. Ó Deus, como a Tua palavra é genuína, como ela é atual, como, Senhor, ela toca no nosso coração, expõe muitas vezes as verdades que estão no fundo da nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mostrou aqui nessa parábola como é o Pai, o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, o Deus que se importa conosco, o Deus que é o nosso Pai, que em Cristo Jesus nos adotou como filhos, e se somos filhos, o seremos para sempre, aleluia. Resgata nessa noite, Senhor,
esse teu filho perdido, esse teu filho que te rejeitou, esse teu filho que está dentro de casa, mas desconhece a graça do perdão. Resgata nessa noite, Senhor, os teus filhos que estão dispersos em tantos lugares. Vá, Senhor, em busca daquele filho perdido, como o Senhor sempre faz ao me alcançar os meus irmãos. Vai, Senhor, pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, e busca os teus filhos, para que a tua casa fique cheia, para que a gente viva na casa do Pai, mas viva salvos e não perdidos. Faz isso, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, mas aquilo que só o Senhor, na tua bondade, graça e misericórdia, faz com os teus filhos amados. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa os meus amados irmãos, que a gente participe dessa festa gloriosa, desse banquete glorioso na casa do Pai, como filhos salvos, redimidos, com o coração cheio de graça e de alegria, reconhecendo que em nós mesmos não há justiça alguma a não ser a justiça gloriosa de Jesus Cristo. E ajuda-nos a compreender que temos um Pai, mesmo que nos falte o Pai terreno, nós temos um Pai celestial, que nos ama, nos alcança, nos orienta, nos perdoa, nos transforma. Oh Jesus amado, muito obrigado, Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada sobre a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.